E aí, galera? Eu sou o Léo Papas, fundei e trabalhei em uma startup focada em inteligência artificial e hoje eu vou apresentar aqui para vocês as novidades do Claude. Para ser bem sincero, na minha vida pessoal eu uso muito do chat e do Claude. O chat muito na minha vida pessoal mesmo e os meus projetos pessoais e o Claude no trabalho. E a ideia que eu tenho, o feeling que eu tenho é que o chat sempre vai na frente ou adicionando features à frente e o Claude sempre vem atrás, só que fazendo essas features de uma forma muito sólida. Eu acho que tem muita qualidade no trabalho que o pessoal da Anthropic faz aqui com o Claude. E agora não é diferente. E as novidades que eu trouxe aqui, que foram lançadas literalmente na semana passada, no dia 9 e 11 de setembro, são a geração de documentos, PDF, Excel, Word, PowerPoint, e a capacidade de memória, ou o uso da memória, né? São duas features que estão presentes no modelo da OpenAI e chegando agora ao Claude, mas pelo que eu já vi aqui, elas estão muito bem feitas no Claude. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, primeiro vamos falar da geração dos documentos. E a gente precisa ativar essa feature primeiro. Você vai entrar aqui nas suas configurações do Claude. Aqui, configurações. Em recursos e você vai ativar esse toggle de baixo, Upgrade the File Creation and Analysis. Você vai reparar que esses dois só um deles pode ficar, são mutuamente exclusivos. Mas enfim, uma vez que você já apertou aqui, você pode selecionar, você abre um novo bate-papo e eu vou fazer essa perguntinha aqui para ele. Primeiro de tudo, eu peguei aqui de um repositório no GitHub dados genéricos de vendas. Baixei esses dados, vou anexar aqui ao chat do Claude e vou fazer o seguinte prompt, que é basicamente eu quero alguns insights nesses dados de vendas e eu quero que ele faça um arquivo de Excel para tal. Eu estou usando o modelo Opus 4.1, que é um modelo um pouquinho mais robusto aqui do Claude. E eu vou fazer a comparação também com o ChatGPT. Bom, enquanto ele está pensando aqui, eu já vou abrir meu chat e vou fazer a mesma coisa. Aqui ele já está indo no Claude. Esqueci de falar, no ChatGPT eu estou usando o modelo alto, né, que ele próprio decide qual vai ser o modelo para executar. Bom, aqui no ChatGPT está pronto. Vamos ver no Claude, ele ainda está trabalhando. Eu vou baixar ambos. Depois de uns 5 minutos mais ou menos, o Claude terminou dele, o chat terminou bem mais rápido, em mais ou menos uns 2 minutos. E esses daqui são os resultados. Esse daqui foi o do chat, realmente algo bem proto assim. Ele só me deu aqui o raw data, né, os dados crus, e fez um sumário. Bem mais ou menos. E os do Claude, você vê que já é o sumário executivo aqui, bem interessante. Ele criou várias páginas aqui com gráficos. Esse gráfico aqui não ficou tão ideal, eram muitos produtos para ele compilar nesse gráfico de pizza. Bom, e aí o que eu fiz depois foi pedir para ele transformar isso num PowerPoint, né? Testar o outro formato de arquivo que ele faz. E aqui eu consigo ver os dois. Aqui está o PowerPoint, eu faço a pré-visualização. E foi algo bem parecido, assim, né? Ele quebrou pedra, fez os 80%, depois você vai ver aqui que os 20% que realmente interessam a gente pode fazer, né? E eu acho que essa é a ideia, usar a inteligência artificial para fazer o grosso e tudo mais, e lógico, sempre vai precisar da nossa supervisão. Ele não tinha nenhuma referência de estilo e tudo mais, mas conseguiu colocar tabelas, conseguiu colocar gráficos. Ficou ruim aqui algumas informações uma em cima da outra, mas bem interessante no geral. E aí agora então para outra novidade, né, a parte da memória. A gente vem aqui primeiro, como que a gente ativa a memória, né? Volta de novo nas configurações, recursos, e aqui são as linhas da memória, né? Como é que funciona a memória aqui? Que nem no ChatGPT,
ele vai lembrando dos chats que a gente tem, e isso acontece de duas formas. Se você está num projeto, a memória é containerizada, então ela vai lembrar de chats naquele projeto, mas se você estiver em outro projeto, você não consegue acessar as memórias do primeiro projeto, né? Se você estiver no segundo projeto, não consegue acessar as memórias do primeiro. Mas para qualquer chat que não esteja contido em um projeto, ele consegue acessar a memória. Então a gente pode fazer uma pergunta do tipo, você se eu lembro, e eu vou perguntar se ele se lembra disso, né? Se a memória dele tem acesso a esse tipo de coisa. Ele claramente tem o contexto das minhas últimas conversas, que eu tava mexendo sobre isso, mas talvez essa que eu pedi para ele buscar, então tem muito tempo atrás. Como essa questão da memória é algo relativamente recente, talvez ele não tenha isso ainda em conta. Mas o que é claro de se ver aqui é que ele sabe do que eu estou trabalhando ultimamente. Ainda sobre as memórias, se a gente voltar aqui em configurações, recursos, ele gera uma memória de quem eu sou. Todos os dias ele atualiza isso. Então aqui tá no contexto de trabalho, software development, blá, no contexto pessoal. E isso daqui ele gera todos os dias. E o que você pode fazer você pode importar para o Claude as memórias. Você pode importar para o Claude as memórias de outros assistentes de AI. Que nem ele fala aqui, por exemplo, se eu chegar no meu chat e fizer esse pedido, ele vai me dar as memórias. Eu pedi para ele fazer em formato Markdown, que é para eu ter acesso a isso. Então ele fala aqui de coisas que eu usava, e aqui tem bastante contexto. Fala do Web Summit do ano passado, que eu tive com a minha startup, o que a gente trabalha. E aí o que eu pegaria esse Markdown, né? Salvaria ele e depois colocaria isso no chat. Escreveria literalmente escreveria isso daqui. This is my memory from another AI assistant. Add this information to your memory about me during your next synthesis. Então, essa é a memória que um outro assistente tem sobre mim. Adiciona essa informação na sua próxima síntese. E síntese é essa coisa que acontece uma vez por dia, dele revisitar aqui o que ele sabe de você. Para que um chat não entre na memória, né? Se você não quer que ele entre nessa memória, você vem aqui no modo incógnito, você pergunta qualquer coisa e ele não vai lembrar. Então, não vou nem dar um exemplo, porque isso eu geralmente uso para fazer perguntas burras, digamos assim. Bom, e é isso. Aqui vocês conseguem ver que o Claude, eu já uso muito o Claude no meu dia a dia, no meu trabalho, eu uso ele muito para código e eu acho que ele é sensivelmente melhor, por exemplo, que o ChatGPT para trabalhar com código, para trabalhar com interpretação e dicas e sugestões de código, mas ele também tem evoluído em outras questões, como por exemplo na geração de arquivos e agora na questão da memória. Eu acho que é uma questão de melhorar um pouquinho ainda a geração dos documentos, mas já está milhas na frente da OpenAI. Se você ainda não usa o Claude, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. E se você já usa, comenta aqui se você gosta, se você não gosta, se tem alguma sugestão ou se tem algum outro que seja melhor. E é isso, rapaziada. A gente se vê semana que vem.